Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Edson do canal Fortes. Neste vídeo vamos continuar a programação em Assembler, ou seja, vamos continuar a perceber a programação em Assembler, falando agora dos ciclos de repetição. No último vídeo falamos sobre como realizar decisões ou estruturas de controle C. Neste vídeo vamos ver como podemos fazer um ciclo de repetição, também utilizando algumas condições da programação em Assembler do microprocessador Z80. Então, iniciando, podemos dizer que os ciclos de repetição são implementados por meio de instruções também de saltos condicionais, igualmente como fizemos com a estrutura C. Contudo, a diferença agora é que, para além desta estrutura condicional, devemos ter um certo controlo, ou seja, um certo valor armazenado em um registrador, por exemplo, que vai ajudar a saber quantas vezes um determinado bloco do programa pode ser ou deve ser executado. Aí são chamadas as variáveis de controle, que basicamente são valores armazenados em um determinado registro. Então, temos aqui dois exemplos de como é que poderíamos implementar estes saltos, ou melhor, esses ciclos de repetição. No primeiro exemplo, temos o fluxograma à esquerda, onde temos o início, a inicialização, onde vamos inicializar basicamente todos os registros ou endereços de memórias que nós precisamos conter. É neste ponto onde fazemos também a inicialização do registro do controlo, para depois termos a coluna do processamento. A coluna de processamento é o que vamos fazer, ou o local onde nós queremos que o determinado bloco de programa seja repetido. A seguir ao bloco de processamento, fazemos o bloco de controlo do ciclo. Este bloco de controlo basicamente é a tal condição em que nós vamos, ou melhor, é a tal operação que nós vamos realizar para, de certa forma, controlar o nosso ciclo. Por exemplo, se eu quero que o meu ciclo seja repetido 10 vezes, eu vou iniciar uma determinada variável, que é basicamente um registro com o número 10, e depois vou subtrair ou decrementar esse registro até chegar ao valor 0, para eu saber que basicamente cheguei à contagem de 10. Então, este bloco de controlo da repetição nada mais é que uma operação que vamos realizar para saber se a quantidade de vezes que queremos repetir o programa já chegou ao fim ou não. E depois temos a estrutura de decisão, que é para verificar se de facto com este controle se já terminamos ou não. Se não terminamos, voltamos ao início da repetição. Se terminamos, concluímos a repetição. Contudo, existe uma outra forma de realizar. Esta forma aqui, claramente que conseguimos perceber que, se eu inicializo uma variável ou um registro, este tipo de processamento ou este fluxograma irá fazer com que, quando atingirmos o resultado, o valor, ou melhor, saímos do ciclo. Ou seja, se eu estou a decrementar de 5, 4, 3, 2, 1, 0, no 0, este programa sai do ciclo. Contudo, podemos colocar o bloco de processamento depois da decisão, para que o programa só saia, para que o programa, como podemos ver aqui, processe e depois saia do ciclo quando houver esta condição. Ou seja, a diferença destas duas formas de criar ciclos de repetição é que aqui, quando nós chegamos no 0, como podemos ver, temos aqui a condição. Quando nós chegamos no 0, terminamos e o ciclo não volta a repetir. Contudo, neste ponto aqui, nós iremos chegar no 0, por exemplo, processar, e depois só aqui em cima é que verificamos a condição, ou melhor, fazemos o decremento e verificamos a condição aqui embaixo. Então, estas são as duas formas de execução dos ciclos de repetição. Nesta forma que está à direita, conseguimos ver que primeiro fazemos a inicialização, onde colocamos as variáveis e tudo mais, e depois colocamos o bloco de controlo do ciclo. Desta forma,
conseguimos ver que se nós inicializarmos em 5 e estamos a decrementar 5, 4, 3, 2, 1, 0, no 0, onde estamos aqui, no 0 iremos tomar a consideração, iremos tomar a decisão e depois sair. Contudo, este processamento é feito depois da decisão, contudo que aqui o processamento é feito antes da decisão. Então, temos estas duas formas de utilização do ciclo de repetição. Vamos olhar um pequeno exemplo, que é para calcular a soma de uma série de números. O tamanho da série está armazenado no endereço de memória 0041 e a série inicia em 0043. Armazene a soma no endereço 0040 e considere que o resultado será um número de 8 bits sem vai. Então, olhando aqui para o endereço, para o exemplo, nós temos 0041 o tamanho da nossa série, em 0042, ou melhor, a série inicia em 0043 até e tem um tamanho de 3, como podemos ver, e devemos armazenar em 0040 o resultado. Então conseguimos ver que temos aqui, só para atualizar, neste exercício a série deve iniciar em 0042, não 043, porque temos aqui o dado, ou melhor dizendo, temos aqui o tamanho da série, o valor inicial e o tamanho que é 1, 2, 3, daí estes três números são da série. Então o que nós queremos é somar o 28 mais o conteúdo de 0043 mais o conteúdo de 0044 e armazenar em 0040. Então, como é que nós podemos fazer isso? Olhando para o primeiro fluxograma, vamos iniciar por colocar a inicialização da nossa solução, que é basicamente este bloco de inicialização aqui. Então, nesta inicialização, colocamos o ponteiro em 0041. Estamos a colocar um ponteiro para o endereço de memória, representar 0041. Depois, count é igual ao conteúdo daquele ponteiro. Ou seja, a variável de controlo é igual ao conteúdo do endereço de memória 0041. Não é igual a 0041, porque o conteúdo do endereço de memória é que contém o valor do tamanho da série. Não é o 0041 que é o tamanho da série. Depois, inicializamos aqui a soma. Então, no nosso bloco de execução fazemos ponteiro é igual a ponteiro mais 1, para referenciar o próximo valor, que agora é 0042, e fazemos a soma mais o conteúdo do ponteiro, que é 0 mais o conteúdo do endereço de memória 0042. Contador é igual a, ou melhor, count é igual a count menos 1. Estamos a fazer o controlo para verificar se já chegou até 0. Se sim, armazenamos a soma no 0040. Se não, passamos e repetimos o nosso bloco. Então, temos aqui agora o programa em Assembler, onde temos load 0HL41. Como dissemos, este load HL é o mesmo que dizer load HL 0041, onde temos aqui os conteúdos do endereço de memória em hexadecimal, representado por 21, código de operação, 41 byte menos significativo e 00 byte mais significativo deste endereço que pretendemos representar. Depois, armazenamos em B o conteúdo do par de registros HL. Armazenando em B, praticamente estamos a dizer que o nosso B é o tal count, ou a variável de controle. Fazemos sub A, estamos a subtrair o conteúdo do ponteiro com o acumulador. Incrementamos HL para depois fazer a adição de A com HL. E depois fazemos o decremento de B, que é aqui o count menos 1. Depois temos aqui uma instrução muito interessante, que é uma instrução
implícita ou melhor, esta instrução decb e jr pode ser reduzida para uma. Contudo, neste programa não estamos a utilizar esta instrução, estamos a utilizar o que já conhecemos, que é decremento ou uma operação aritmética seguindo de um salto condicional que estamos a testar a bandeira Z. Se a bandeira for não zero, se nós não chegarmos ainda a zero, ou melhor, se a bandeira Z for não 1 ou o resultado for não zero, voltamos para o SOMD, que é esta etiqueta aqui a representar o endereço de memória 005. E como conseguem ver que o displacement aqui, ou a variável que o dado, está em complemento a 2 porque representa um salto para trás, ou este valor deve ser adicionado ao valor do program counter, e como está a complemento a 2, ele vai saltar para trás. E por fim, caso a condição for verdadeira, ou melhor, não for verdadeira, terminamos o programa armazenando o conteúdo do endereço de memória do acumulador no endereço de memória 0040. E assim podemos ter a forma de realização de programas com ciclos. Espero que tenhas percebido, espero que tenhas gostado deste vídeo. Iremos continuar com mais exemplos à medida do possível. Caso tenhas alguma dúvida, não te esqueças de colocar nos comentários. Muito obrigado pela tua atenção e até ao próximo vídeo.